Olá, vou estar com você liberando uma palavra de graça na sua vida. O texto que eu vou estar lendo com você está no livro de Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Você já observou como uma notícia ruim pode abater uma pessoa incrédula e a mesma notícia ruim pode levantar uma pessoa de fé para uma reação positiva? Duas pessoas ouvem a mesma coisa. Uma se prostra e diz: está acabado, não tem jeito, não tem saída. Ela é facilmente contaminada com a notícia. O outro ouve a mesma coisa e diz: peraí, é isso? Não aceito isso não. Ao invés de se prostrar por causa da notícia negativa, ela se levanta para buscar ajuda. Quem era Neemias? Neemias era o copeiro do rei da Pérsia, o rei Artaxerxes. Então, do ponto de vista profissional, Neemias estava vivendo os melhores momentos da sua vida. Ele tinha um emprego bom, ele morava no palácio, ele servia ao rei, ele tinha um cargo da mais alta confiança, ele tinha tudo do bom e do melhor. Mas qual era o problema? Seus irmãos estavam em Jerusalém. Sua família toda morava em Jerusalém. Então vem o irmão de Neemias numa caravana para visitá-lo no palácio do rei em Suzã. Quando ele chega e entra, e Neemias vê, antes de qualquer coisa, a pergunta que ele faz é a seguinte: meu irmão, como está Jerusalém? A resposta foi: horrível. A cidade está destruída, os muros estão derribados, as portas estão queimadas, e a nossa família, Neemias, está falida. Estamos vivendo um tempo de grande desprezo e de grande humilhação, e nós já fizemos de tudo e não sabemos mais o que fazer. Então, quando Neemias recebe essa notícia, ao invés dele se abater, desanimar, ao invés de ser contaminado com a palavra negativa, a Bíblia diz que ele se levanta e tem um posicionamento de fé dizendo: eu não aceito isso, eu preciso fazer alguma coisa. Não é justo um filho de Deus viver nessa situação. Você percebe a diferença entre uma pessoa de fé e uma pessoa sem fé? Por exemplo, você vai trabalhar, você vai para a sua empresa, você está na rua, onde você estiver, você vai ouvir muitas coisas negativas. Você liga a televisão para ver o jornal, você vai ouvir muitas palavras negativas. Mas tem uma coisa: você não pode se deixar contaminar. Os irmãos de Neemias vieram sem esperança, sem fé, sem acreditar. Eles estavam contaminados pelo cenário de caos ao derredor deles. Mas aquelas palavras não contaminam Neemias. Pelo contrário, joga ele para cima. Ouça, não se deixe contaminar pelas notícias negativas. Não se deixe contaminar pelos problemas. Não se deixe contaminar pelos comentários negativos. Às vezes você trabalha num lugar onde todos estão falando de crise. Todos estão falando de caos em todos os segmentos da sociedade. Mas você tem que vigiar para não se contaminar. Você tem que ser boca de Deus ali. Você tem que ser uma voz profética. E quando alguém vier com palavras negativas, você libera a palavra de Deus para ele. Quando alguém disser: está difícil,
você vai dizer: mas não está impossível. Quando alguém disser: está um caos, você vai dizer: é no caos que o Espírito de Deus atua. Já vi isso em Gênesis. Então, guarde os seus ouvidos, alimente sua fé para que você ouça, mas não se deixe influenciar pelas notícias negativas. Que assim seja. Amém.